Assim, um e outro grupos orientam as suas faces independentemente, tal como duas persianas orientam as suas lâminas quando se puxa pelos cordéis que regulam o ângulo de entrada de luz. Neste caso, os cordéis seriam ambos os campos magnéticos e o fator motor a resposta do computador central aos micromovimentos musculares do globo ocular. A percepção binocular oferece imagens de relevo normal, de modo que o astronauta crê viver o mundo real longe do envoltório e da massa gelatinosa que o envolve em certos momentos da viagem. Em determinadas fases do voo, e que a nave se vê obrigada a experimentar grandes variações em função da velocidade, o interior do módulo enche-se, previamente, de uma massa viscosa em estado de gel. Trata-se de um composto de baixo ponto de gelificação, em suspensão hidrossol. A sua coagulação nos casos e regressão anterior ao estado sol coloidal efetua-se graças às características do dissolvente empregue, dado que, para uma temperatura limiar de 24,611 graus centígrados, passa a converter-se no eletrólito de elevada condutibilidade. As suas propriedades tixotrópicas são nulas, de forma que qualquer efeito dinâmico no seu seio, agitação, por exemplo, não provoca sua transformação em sol. Entre outras funções, esta geleia viscosa atua como protetor ou amortecedor perante os elevados picos de aceleração que o módulo experimenta em determinadas ocasiões. Pelas 23h03, o computador central acionava eletronicamente o sistema de inversão axial das partículas subatômicas da totalidade do berço, bem como da camada limite da membrana exterior, empurrando os eixos do tempo dos viveus para ângulos equivalentes ao recuo desejado. 70, 91, 37 dias. Por outras palavras, para 30 de março do ano 30. Décimos de segundo depois da substituição do nosso antigo sistema referencial de 3 dimensões pelo novo tempo, e segundo nos explicaram os homens do cavalo de Troia, quando do nosso regresso, uma violentíssima explosão se ouviu no cimo do Monte das Oliveiras, com a consequente alegria dos nossos camaradas e o assombro dos israelitas. Depois daquele primeiro rastreio dos nossos arredores imediatos, o meu irmão de exploração e eu executamos a segunda fase do plano. Uma nova inversão de massa, com o fim de polarizar os eixos dos viveus. Desaparecidas estas circunstâncias, a massa gelificada é conduzida, mediante um duplo efeito de modificação térmica e ionização controlada, ao estado de hidrossol, sendo bombeada pelo exterior da cabina de comando, nota do major. Até a hora limite, que nos serviria de autêntico ponto de partida para uma posterior aterragem no cume do Monte das Oliveiras. Pelas 23h33, o módulo recuou no tempo, aparecendo 15 horas antes. Ainda que a corrente do gerador atômico nos tivesse permitido a conservação da nave no estacionário até ao amanhecer do dia seguinte, 31 de março, os objetivos da expedição recomendavam esta segunda inclinação dos eixos do tempo dos viveus até alcançar as 8h33 de 30 de março do ano 30. Embora não deseje antecipar-me aos acontecimentos, as nossas fontes informativas prévias indicavam a sexta-feira, 31 de março, como a data em que o mestre da Galileia entrou em Betânia, vindo da vizinha cidade de Jericó, situada a cerca de 34 quilômetros da citada povoação de Betânia, onde residia a família de Lázaro. Se tudo decorresse com normalidade, eu deveria estar ali como uma antecipação aproximada de 24 horas. 30 de março, quinta-feira, foi talvez o instante de maior tensão. Eliseu e eu, metidos nos nossos fatos espaciais, sentimos como os nossos corações aceleravam o seu ritmo até ao limiar das 150 pulsações. No computador eram 23 horas, 3 minutos e 22 segundos de quinta-feira, 30 de março do ano 30. Tínhamos recuado um total de 17.019.289 horas. Pouco a pouco, recuperamos o controle da frequência cardíaca, concentrando-nos na operação de manutenção do estacionário e na verificação geral dos sistemas. Nada parecia ter mudado. A fonte externa da luz infravermelha continuava a esconder-nos e os altímetros marcavam os primitivos valores. Cota de 800 pés sobre o terreno e oscilação nula no módulo.
Durante o processo infinitesimal de inversão de massa, a pilha nuclear snapeou a continuar a alimentar o motor principal da turbina jato CF200-2V. Portanto, a nossa posição no espaço não variara. Uma vez verificados os circuitos principais, Eliseu e eu efetuamos um primeiro contato visual da zona a oeste da nossa posição e a pouco mais de 1000 pés, avistamos um extenso núcleo luminoso. Apesar das muitas horas de treino, a emoção deixou-nos sem voz. Os radares confirmavam o perfil de uma povoação humana, com uma infinidade de construções de fraca estrutura e duas edificações de superior envergadura. Uma, localizada no lado leste da cidade, muito mais volumosa, e outra, a noroeste. Logo soubemos que se tratava do grande bloco do templo e da Torre Antônia e do Palácio de Herodes, respectivamente. As nossas suposições, apesar da densa escuridão, estavam corretas. Aquelas luzes amarelas e pestanejantes correspondiam à cidade santa de Jerusalém. A totalidade do núcleo urbano surgia encerrado na muralha. Um segundo muro de características muito semelhantes ao que constituía o perímetro da população dividia Jerusalém pelo seu terço norte, justamente desde a fachada oeste do templo à fachada norte do Palácio de Herodes. A oeste do nosso módulo, igualmente se avistavam mais dois grupos de luzes mortiças, infinitamente menores que o primeiro e situados, praticamente, na encosta do monte sobre o qual nos encontrávamos estacionados, e que pensávamos ser o das oliveiras. Os equipamentos de ondas de 740 mm de comprimento voltaram a emitir umas primeiras e confusas imagens destes núcleos humanos, não sendo possível confirmar, como suspeitávamos, se tratava das aldeias de Betânia e Betfagé. Como poderei descrever aquele amanhecer de 30 de março sobre a vertical do Monte das Oliveiras? O sol nascente apagara os archotes de Jerusalém, oferecendo aos nossos olhos atônitos um imenso cacho de casetas brancas e ocres, apertadas umas contra as outras e dirigidas em 1000 direções por sinuosas vielas. E, destacando-se daquele mosaico, uma formidável fortaleza retangular, levantada no lado oriental da cidade. Era o templo erigido por Herodes, o Grande, com imensas colunas limitando espaçosos pátios e átrios. Tal como descrevera o historiador Flávio Jósefo, uma brilhante cúpula, correspondente ao santuário, resplandecia, qual montanha coberta de neve. De norte a sul, junto da muralha oriental de Jerusalém, avistamos o leito seco e estreito de um rio que identificamos como o Cédron. Para sueste, ligeiramente esfumado pela neblina, perdia-se no horizonte a depressão do Mar Morto. A sua superfície azul espelhava-se timidamente, sobressaindo como um milagre nas ressequidas e cinzentas ondulações do deserto de Judá. Muito mais ao fundo, perdidos no verde azul inverossímil, os contrafortes do Moabe. Em alvoroço, Eliseu e eu descobrimos, junto do vértice sul das muralhas da Cidade Santa, o diminuto retângulo de águas castanhas que, segundo os nossos mapas, tinha de corresponder à piscina de Siloé. Naquela mesma direção, e à escassa distância dos muros, um declive morria no leito do Cédron. Naquelas paragens, conhecidas por terras estéreis de Aqueldama, iria dar-se o trágico final de Judas Iscariotes. E, por baixo do módulo, um promontório, que se alongava em paralelo com a grande muralha leste de Jerusalém. Tratava-se, efetivamente, do Monte das Oliveiras, coberto por olivais. As primeiras inspeções, mediante sistema de ecossonda, confirmaram a abundância de terreno calcário no amplo raio em volta de Jerusalém. Os aparelhos de análise de vida vegetal, baseados num processo estereográfico muito semelhante aos raios-x, ratificaram a presença de vegetação num cinturão aproximado de 16,650 km. Toda a franja norte e noroeste da cidade apresentava uma extraordinária abundância de jardins e plantações de árvores frutíferas. A sul e sueste, especialmente no Monte das Oliveiras, eram muito mais frequentes os olivais, destacando-se, aqui e além, renques de vinhedos. Estes cresciam, principalmente, na colina ocidental do Vale do Cédron, mais exatamente, ao sul do terreiro do templo.
Como pormenor curioso, direi que os nossos dispositivos detectaram, a sudoeste da cidade, um pequeno núcleo humano. Soubemos logo que se tratava da aldeia de Erebinton, à volta do qual cresciam amplas plantações de grão-de-bico. Um caminho poeirento rodeava ao lado oriental do Monte das Oliveiras, unindo as povoações de Betfagé e Betânia com Jerusalém. Os arredores destas aldeias viam-se igualmente cobertos por palmeiras, figueiras e sicômoros. Em metade daquele esplêndido vergel chamou-nos a atenção o leito seco do cedro e, concretamente, um débil fio de água vermelha que brotava ao fundo da escarpa que começava logo abaixo das muralhas e à escassa distância do não menos célebre pináculo do templo. Numa das minhas incursões pela cidade santa teria a ocasião de descobrir o mistério daquele fio de água vermelha. Antes de proceder à descida definitiva no cimo do Monte das Oliveiras, o meu companheiro e eu terminamos as medições topográficas. Alguns destes cálculos, sinceramente, ultrapassaram a nossa capacidade de assombro. As medidas do templo, por exemplo, eram portentosas. Aquele retângulo, que ocupava mais da quinta parte da superfície da cidade, surgia encerrado em robustas muralhas de 150 pés de altura. A sua fachada norte, conhecida como o Átrio dos Gentios, e em cuja extremidade mais ocidental se encontrava apoiada a Torre Antônia, media 900 pés de comprimento. Em frente do Monte das Oliveiras, a fachada leste do templo, toda de mármore branco, atinge os 1285,5 pés. A muralha ocidental era praticamente das mesmas dimensões que a anterior e, por último, o lado sul, que encerrava o recinto sagrado, e onde se distinguia do módulo duas amplas portas, chegava aos 800 pés de comprimento.